Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa última aula preparatória antes do mapa do projeto de iluminação que vai acontecer na semana que vem. Tudo bem com vocês? Digam aqui para mim, por favor, está tudo certinho com o áudio, tudo certinho com o vídeo, para a gente começar essa nossa conversa, que como todas dessa semana vai ser bem produtiva. A gente vai falar sobre vários assuntos interessantes. Boa noite, Solange, Carmen, Ana Paula, André Luiz, boa noite, Joel, tudo bem, Joel? Vanessa, Mariane, boa noite, Selma, que bom, obrigada, Ana Martins, obrigada, gente, boa noite, Pri, que bom ter todos vocês aqui, muito obrigada pela presença. Carreira Diniz, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Então, hoje, como eu estava comentando, é a última aula preparatória para o mapa do projeto de iluminação. Tá todo mundo aqui inscrito para o mapa? Tem alguém aqui que não sabe do que se trata o mapa? Escreve aqui para mim se você está perdido. Ou se você já se inscreveu, comenta aqui, para eu saber que você já se inscreveu. Eu estou super ansiosa, espero que vocês também estejam ansiosos, porque vai ser um evento muito completo, muito aprofundado a respeito de iluminação. Olha lá, tem gente que não sabe. Então, na semana que vem, vai acontecer um treinamento totalmente grátis sobre Lighting Design, tá? Ele é bem aprofundado, vai ter muita informação. Em cada uma das aulas, são 3 aulas, segunda, quarta e quinta. Em cada uma das aulas vai ter bastante informação. Então, se você ainda não se inscreveu, é só você comentar aqui com a palavra live, e aí você vai receber no seu direct um contato meu, e aí você vai seguindo ali os passos para você fazer a sua inscrição no evento. Se você tiver qualquer dúvida, é só você conversar ali no direct, eu e a minha equipe estamos sempre ali de olho, e aí você fazendo a sua inscrição no evento, você recebe todas as informações a respeito do evento, recebe os links com antecedência, recebe a programação e também os materiais complementares. Então, não deixe de participar. A gente vai falar sobre um projeto, sobre o Lighting Design de uma forma bastante ampla, em que eu vou falar desde o entendimento da iluminação, de que forma que a iluminação afeta o nosso dia a dia, o dia a dia dos nossos clientes e como a gente pode trabalhar melhor com a iluminação. Vou abordar diversos erros que acontecem todos os dias no mercado, e não é exagero quando eu falo isso, há erros que são tidos como padrão de mercado. Eu vou explicar sobre esses erros, como fazer da forma correta, eu vou explicar as melhores técnicas de Lighting Design, eu vou mostrar um projeto de Lighting Design sendo feito por dentro inclusive do software de Alux, e também vou te mostrar como você pode aplicar tudo isso no seu dia a dia de projeto, no seu dia a dia profissional, para você conseguir melhorar seus projetos, entregar projetos de maior qualidade, para você conseguir fazer projetos de iluminação com mais segurança, para você usar isso para encher a sua carteira de clientes e para você, claro, usar isso também para aumentar o seu faturamento. Então é um treinamento super completo e o melhor é que é totalmente grátis. Acontece segunda, quarta e quinta, a partir das 19h07 do horário de Brasília, tá? No meu canal do YouTube. E para você se inscrever, é só você comentar aqui com live e aí você recebe todas as informações. Essa semana aqui a gente está fazendo, né, uma série de aulas preparatórias, porque o mapa na semana que vem vai ser vai ter bastante conteúdo, né? Vai ser bastante denso. Então, eu estou fazendo aqui essa semana algumas aulas preparatórias para que você possa se preparar melhor, ter mais base, para que você possa maximizar o seu aproveitamento na semana que vem, tá? Todas as aulas aqui que a gente está fazendo, a gente teve aula segunda, terça, quarta e hoje. Todas as aulas estão ficando salvas aqui no meu perfil do Instagram, mas eu sei que às vezes pode ser um pouco difícil de encontrar, porque como tem muito conteúdo, a aula acaba ficando meio perdida ali no meio. Então, todas as pessoas que estão inscritas no evento vão receber amanhã um e-mail com os links. Eu subi todas essas aulas no YouTube, e todas as pessoas que estão inscritas no evento vão receber amanhã um e-mail com todos os links dessas aulas preparatórias, dessas gravações, né, dessas aulas preparatórias, para que você possa assistir caso você tenha perdido alguma delas, tá? Então é só você se inscrever, comenta aí com live que você vai receber os links. E aí,
Essa semana a gente já falou sobre vários assuntos. Na segunda-feira a gente já falou sobre quais são os segredos do projeto perfeito. E eu disse, né, que o projeto perfeito é aquele que é adaptado às necessidades do seu cliente, é aquele projeto que você consegue atendê-lo em todas as suas expectativas, os seus gostos, as suas necessidades, de acordo com as características daquele ambiente em específico. Então, no fundo, o que eu estou dizendo aqui é que projeto não é um carimbo, né? Não adianta você fazer um projeto que deu certo para um quarto e sair replicando isso para todos os outros quartos, porque cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem um perfil, cada quarto é um quarto, tem N fatores, né, que podem mudar aí na arquitetura do ambiente, então a gente precisa fazer os projetos de acordo com essas características. E aí eu disse também, até fiz uma comparação, né? Se você fizer um projeto para 2 apartamentos que são no mesmo prédio, que tem exatamente o mesmo layout, exatamente as mesmas características, mas um for ocupado por um casal de idosos e um for ocupado por um casal de jovens, os projetos vão ser completamente distintos, porque as pessoas estão em fases de vida diferentes, têm necessidades humanas, fisiológicas diferentes, e aí o projeto precisa acompanhar esse momento da pessoa. Então, um projeto perfeito, ele passa pelo apoio, ele se apoia em 4 pilares, que eu chamo de 4D, né? São 4 assuntos que a gente precisa dominar. O primeiro é o domínio das técnicas, dos fundamentos da iluminação. O segundo é o domínio de produtos, né? A gente precisa conhecer os produtos que estão à nossa disposição para que a gente possa utilizar os melhores recursos para chegar nos meus objetivos de projeto. O terceiro é o domínio de ambientes, ou seja, eu preciso entender de que forma eu devo iluminar cada ambiente de acordo com cada necessidade. E por fim é o domínio das etapas do projeto de iluminação, do fluxo de projeto. Porque o projeto de iluminação não é só sobre a questão técnica da coisa. Existe toda uma questão de como você constrói esse projeto, né, para que você não tenha retrabalho. Como você trata, quais são as suas tratativas com o cliente para você atendê-lo da melhor forma e atender a expectativa desse cliente, né? Então, ultrapassa as questões técnicas, né? Chega também nessa questão toda de organização. E por isso que eu entendo que é um dos pilares, e é um dos pilares que eu utilizo aqui no meu escritório, inclusive. Na terça, eu falei sobre os riscos e prejuízos associados aos projetos de iluminação. Então, quando você tem um projeto deficitário, um projeto que não tem toda a qualidade que poderia ter, isso traz riscos e traz prejuízos tanto para o profissional que fez o projeto, quanto para o cliente. Porque o profissional, ele vai acabar ficando com uma carreira, né, ou uma possibilidade de profissional mesmo mais limitada. Por quê? O cliente vai passar por problemas, ele não vai ter a experiência que ele esperava em cada ambiente. Ele vai viver num ambiente que de repente é desconfortável, ou que não atende às suas necessidades, ou que ele fala, putz, não era bem isso que eu queria, não tá legal aqui. Ou a cliente vai fazer maquiagem e não consegue porque a iluminação tá horrorosa. Poxa, o cliente fica insatisfeito com isso. Então, uma insatisfação pode levar a uma não indicação do seu trabalho. E a gente vive a gente está num mercado em que a indicação boca a boca é muito, muito importante, né? Então, a gente precisa realmente tomar cuidado com isso. Só que o projeto de iluminação, ele pode afetar, inclusive, a saúde e o bem-estar do seu cliente. Então, isso pode acabar extrapolando. Então, os impactos que tem são tão grandes e tão extensos que podem afetar profundamente a carreira do profissional, que vai acabar tendo um portfólio mais fraco, né, menos indicações, e também a vida dos usuários daquele espaço. E ontem eu falei sobre como dominar a iluminação. Então eu expliquei que é muito importante se especializar nesse tema. Por quê? Embora sensibilidade, embora intuição sejam importantíssimos para você fazer um projeto de iluminação, você também precisa do embasamento técnico. Não é somente sobre fazer um ambiente bonito, né? E aí, o embasamento técnico, ele está apoiado numa tríade, que é a parte da teoria, né? O entendimento da teoria da iluminação, é a parte da prática, ou seja, não adianta você assistir
99 aulas a respeito de iluminação, a respeito de projetos de iluminação, se você não colocar isso em prática, se você não colocar isso num projeto, se você não testar, porque é neste momento que surgem as dúvidas, é neste momento que vão surgir aquelas situações que você assistiu 99 aulas, você viu 99 exemplos de uma aplicação. No projeto que você for fazer, vai ter o 100º exemplo. É sempre assim, né? Lei de Murphy. Então, é nesse momento que você, de fato, aprende. Por isso que a prática é tão importante, né? Você ficar só ouvindo, assistindo, estudando, é maravilhoso, é importante. Mas a prática é igualmente importante, se não mais. E por fim também o software. Então você estudar o software, entender como trabalhar com o software, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele hoje. O software é aquele instrumento que a gente vai utilizar para fazer os cálculos de iluminação. E é esse instrumento que vai garantir que a gente vai conseguir chegar nos níveis adequados, nas características adequadas de iluminação para cada ambiente. Então, para que a gente possa dominar a iluminação, a gente precisa dominar essa tríade. Caso contrário, a gente vai estar sempre mancando, né? A gente nunca vai ter total força no que diz respeito a projetos de iluminação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como projetar com autonomia e confiança, né? Então, pensando, né, naquilo que a gente falou na aula de ontem, que o projeto de iluminação ele se baseia na sensibilidade e também se baseia na parte técnica, eu quero dividir a nossa aula em duas partes. Como que a gente projeta com autonomia e confiança, pensando no quesito de sensibilidade? Bem, naturalmente a gente sabe que existem pessoas, e quando eu falo em sensibilidade, eu estou falando de intuição, estou falando de criatividade, tá? Todas essas questões associadas. Então, naturalmente, a gente sabe que existem pessoas que são naturalmente mais criativas do que outras, que nasceram, né, mais criativas, têm um dom maior, que pensam fora da caixa com mais facilidade. E aqui eu estou falando de coisas visuais, como projetos, pinturas, artesanato, ou também até para coisas um pouco mais de exatas, vamos dizer assim, tipo uma programação, resolução de problemas, até mesmo textos, né, quando a gente fala em literatura. Então, existem pessoas que são mais criativas naturalmente e pessoas que são menos criativas, mas a criatividade é como se fosse um músculo, que ela pode ser exercitada e essa criatividade cresce. Então, mesmo que você não tenha nascido uma pessoa super criativa, você consegue estimular isso dentro de você para que você tenha uma mochila cheia de recursos e ideias para você puxar essas ideias quando você for fazer os projetos. Né? Você não precisa ficar se apoiando sempre em referências de outros, mas que você possa criar as suas próprias referências, as suas próprias ideias. Pô, Ju, como é que eu faço isso? Bom, não é nada complexo. Se eu vou te falar agora, você vai falar, nossa, sério, é isso? Mas é. Você precisa treinar o seu olhar. Você precisa chegar nos ambientes e reparar. Não simplesmente chegar, olhar, viver e ir embora. Reparar na iluminação. Então, você chega num ambiente novo, num shopping, num restaurante, na academia, onde quer que seja. Chega numa loja, olha para aquele ambiente. Olha quais são as fontes de luz que tem naquele ambiente. Onde elas estão? Elas estão só no teto? Elas estão na parede? Tem luz no piso? Tem luz na marcenaria? Como essa luz vai para o ambiente? É uma luz direta? É uma luz indireta? Quais são as tonalidades dessas fontes de luz? Isso está coerente? Esteticamente está fazendo sentido? Mas não só de uma forma de você observar o ambiente como um todo, mas observar a iluminação de forma proposital, né? Essa fonte de luz, essa luz, como que ela interage com esses materiais que estão no ambiente, com essas superfícies, com esses objetos, com esses elementos? Eu tenho muitas sombras, eu tenho reflexos, de que forma que essa luz, de que forma que eu me sinto nesse ambiente? Eu me sinto bem? Eu me sinto seguro? Eu me sinto cansado? Reparar nessas coisas, que tipo de ambiente é esse, né? Essa iluminação está adequada para esse ambiente? Eu estou me sentindo bem aqui? Eu estou sentindo que eu deveria estar sentindo neste ambiente? Como que as pessoas estão se comportando aqui? Só com esse exercício de olhar, né, de
criar esse olhar crítico, você vai criando um repertório visual. E esse repertório visual, ele vai estar composto de milhares de exemplos bons e milhares de exemplos ruins. Isso faz você ter muito mais clareza, muito mais facilidade quando você for criar qualquer tipo de projeto. Você vai falar, poxa, aquilo ali não faz sentido, não funciona. Quando eu falo, né, misturar temperatura de cor no mesmo ambiente não fica interessante, não fica harmonioso, entra num ambiente que tem temperaturas de cores distintas e entra num ambiente que tem uma única temperatura de cor. E aí depois você me diz o que você acha. Se você acha que fica harmonioso ou se você acha que não fica interessante. Todas essas coisas também você precisa ver, você precisa sentir, você precisa experimentar para que você possa colocar no seu projeto de forma muito mais segura, de forma muito mais consistente, realmente dominando aquela informação, até mesmo para você orientar o seu cliente, defender a sua ideia, as suas propostas perante o seu cliente. Então isso a gente está falando de fazer uma análise crítica. Claro que no começo você vai ter que se educar, né? Você vai ter que ficar se lembrando de fazer isso nos lugares que você entra, mas depois isso fica automático. Eu entro nos lugares, a primeira coisa que eu olho é a iluminação, é claro. Mas isso é extremamente valioso, isso vai te ajudar demais. E você não precisa estar ali com um caderninho de anotações, se você quiser, claro, né, que você pode fazer anotações, mas só de você olhar, reparar e realmente manter isso ali num arquivo visual, você já pode ter certeza que você vai fazer projetos com uma facilidade muito maior, você vai ter muito mais repertório para ter criatividade na hora de fazer projetos e vai ter uma sensibilidade mais apurada, no sentido de, poxa, eu estou fazendo um projeto de um ambiente mais sóbrio, então eu sei como tem que ser uma iluminação mais sóbria, né? Eu sei o que é esperado desse tipo de ambiente, ou um ambiente mais alegre, um ambiente mais sério, enfim. Você vai estar muito bem preparado para fazer esse tipo de avaliação e colocar nos seus projetos. Buscar referências na internet, em revista, em livro, é muito bom, ajuda muito, a gente faz isso, é comum. Mas você estar em um local e sentir a iluminação faz toda a diferença. E isso faz com que você se torne um profissional muito mais completo. Então aproveite casas de pessoas que você conhece, casa de familiares, de amigos, todos os lugares que você visita no dia a dia, até mesmo na rua. Quem acompanha aqui meu perfil há mais tempo sabe que direto eu saio fazendo reel de lugares que eu visito. Eu falo, gente, olha isso daqui que legal, repara como essa luz é assim, assim, assado. Eu faço isso na rua, eu faço isso em lobby de hotel, eu faço isso em shopping, eu faço isso em banheiro de shopping, porque eu estou o tempo todo reparando nisso. E isso faz com que eu tenha ainda mais bagagem, ainda mais conteúdo, ainda mais informação para poder tomar as minhas decisões de projeto. Então, para que você possa fazer isso também de uma forma muito mais automática, né, de uma forma com muito mais facilidade e segurança, esse é o segredinho, que de segredo não tem nada, né, não é nada complicado, mas que realmente você tem que colocar isso em prática. Falando agora da parte técnica, né, que é a parte mais relacionada às quantidades e às características de luz, tem aquela questão que eu já comentei ontem. O projeto de iluminação precisa ser calculado sempre, sempre. Não importa se é um projeto comercial ou se é um projeto residencial. Por quê? Eu preciso garantir nos ambientes a quantidade e as características adequadas de luz, né? Até porque eu estou fazendo um projeto, eu quero que esse projeto seja feito de uma forma consciente. Eu quero ter total domínio, total certeza de qual vai ser o resultado daquele projeto, né? Para depois não ter uma surpresa do cliente acender o interruptor e falar, epa, não era bem isso que eu queria. Então a gente precisa ter esse domínio, até porque essa é a nossa responsabilidade enquanto projetistas. A gente está sendo contratado e pago para fazer isso. Então, faz sentido eu fazer uma coisa mais ou menos no chute, sem ter certeza se vai ficar certo ou não? Absolutamente não. Por isso que o cálculo precisa ser feito. O cálculo pode ser feito de diferentes formas. Existem formas de fazer o cálculo na mão, né? Que aí são fórmulas, enfim, cálculos que são possíveis de fazer, mas também existem os softwares de cálculo de iluminação. Aqui no meu escritório eu uso o Dialux, que é um software gratuito, você consegue baixar em dialux.com. Existem outros também, mas o Dialux é considerado o melhor software aí que tem no mercado e é o mais utilizado no mundo.
Inclusive, no mapa do projeto de iluminação, que é o treinamento que vai acontecer na semana que vem, eu vou mostrar o Dialux por dentro. Então, eu vou abrir o software, te mostrar como funciona ali, como que é a lógica de cálculo do software, como que ele faz a representação das imagens, como que ele te entrega os resultados numéricos. Vou te mostrar tudo isso por dentro, tá? Mas aí você pode estar pensando, tá, Ju, mas eu faço esse cálculo com base no quê? Qual é o meu critério para calcular? Que tipo de resultado que eu vou buscar nesse cálculo, né? Bem, quando a gente fala em ambientes de trabalho, existem as normas de iluminação de ambientes de trabalho. E aí, se você quiser anotar aí, depende da localidade, é uma norma ou outra. No Brasil, a norma é a ABNT. Se alguém puder escrever aí nos comentários, eu agradeço, assim fica para os colegas, todo mundo consegue registrar. No Brasil, a norma é a ABNT, NBR, ISO, CIE, é comprido o nome dela, 89951, tá? Vou repetir, ABNT, NBR, ISO, CIE, 89951. Essa é a norma brasileira. E a norma europeia, que é a norma que é válida aqui para Portugal e todos os países da Europa, é a EN de navio, 12464-1. EN 12464-1. Essa é a norma europeia. As normas, obrigada Priscila, as normas são muito parecidas, tá? A norma brasileira, ela é baseada na norma europeia, então ela tem poucas divergências entre as duas. Mas, se você está fazendo um projeto para a localidade, você tem que cumprir a norma da localidade. Bem, então, seguindo essas normas, você vai ter garantia de que o seu projeto vai ter as condições adequadas, né? Vai levar as condições adequadas para as pessoas que estão trabalhando ali, que elas vão trabalhar com mais precisão, vão ter menos chances de sofrer acidentes e vão trabalhar também com mais produtividade. Então, a norma avalia que tipo de atividade que é exercida naquele ambiente e qual é o nível de exatidão visual, que a gente chama isso de acuidade visual, qual é o nível de acuidade visual necessário para cada atividade, para cada ambiente, e aí ela estipula quais são as características da iluminação que aquele ambiente tem que atender. Então, para um ambiente, por exemplo, uma sala de cirurgia, a gente precisa de um nível de iluminação absurdamente alto, que é totalmente diferente, por exemplo, de uma recepção de um hotel, né? O nível de atividade que eu faço ali, o nível de atenção que é preciso ter, o tempo que as pessoas passam naquele ambiente, tudo isso é avaliado. Então, eu trouxe aqui alguns dados só para você ter dimensão de como a quantidade de luz, né, ou as características não inadequadas de iluminação podem afetar o ambiente de trabalho. Se a gente está falando num ambiente que tem iluminação insuficiente, ou seja, eu tenho menos luz do que eu deveria, eu tenho níveis de desempenho reduzidos, ou seja, naturalmente as pessoas reduzem o ritmo de trabalho, elas acabam por trabalhar de uma forma mais lenta, e o desempenho individual reduz, o que reduz o desempenho da empresa. Menor percepção para detalhes, ou seja, possibilidade de aumento de erros, principalmente pessoas que trabalham com coisas mais artesanais, né, trabalhos manuais, ou mesmo fazendo contas, porque você perde detalhes, né, você mais coisas acabam passando ali desapercebidas. O impacto, ele é direto na visão da pessoa também. E aqui eu não estou falando somente de nível de iluminação de baixo, eu estou falando de baixa uniformidade ou de um ofuscamento muito alto. Então a pessoa fica o tempo todo forçando a vista, né, para conseguir enxergar bem, e isso dá fadiga visual e também dor de cabeça nas pessoas. E a longo prazo, isso pode reduzir a capacidade visual da pessoa. Então a pessoa pode começar a desenvolver problemas de vista por conta dessa iluminação reduzida. Fora estresse psicológico, nervosismo e sensação de cansaço. Talvez você já tenha sentido isso, de chegar num lugar e você falar, nossa, eu tô me sentindo cansada aqui, tô me sentindo pesada, né? Isso pode ser também uma iluminação inadequada, principalmente quando você está ali trabalhando, né? Que você fica bastante tempo no mesmo ambiente. Todas essas questões são avaliadas na norma e a gente precisa atender por conta disso, porque a gente está pensando no bem-estar do trabalhador,
a gente está pensando no faturamento da empresa, né? Na produtividade da empresa, e também essa empresa precisa cumprir com regras de segurança do trabalho. Essas regras passam por ter um ambiente adequado para o trabalho. Ou seja, se essa empresa tiver problemas, se tiver denúncias, se as pessoas começarem a ficar, tiverem problemas visuais ali, ou começarem a ficar, né, não terem um bem-estar ali naquela empresa, essa empresa vai receber eventualmente uma fiscalização e ela pode ser multada. Então a gente está falando de aspectos que impactam de forma muito grande, né? É muito mais do que uma coisa de um trabalhador, de um trabalhinho que pode sair com um erro. Não, a gente está falando de saúde, a gente está falando de bem-estar, de lucratividade e está falando de questões aí mais amplas, né? Questões de fiscalização, né? Agora, um ambiente também que tem excesso de luminosidade, né, que é excessivamente, que é exagerado, é um ambiente que as pessoas ficam irritadiças, ficam mais agitadas, a vista da pessoa fica irritada, fica lacrimejando, fica com aquela vista cansada, e isso naturalmente também vai gerar um ambiente que a pessoa vai ser menos produtiva, que a pessoa está mais propensa a erros e assim por diante. Então, quando você tem exatidão visual, você tem acuidade visual, você consegue fazer suas atividades de forma mais rápida, você está mais bem concentrado, você tem mais produtividade, e tanto é que existem estudos que indicam que existe uma diferença de 16% na produtividade de uma pessoa em relação, né, se ela está num ambiente com uma iluminação inadequada ou uma iluminação adequada. 16% de produtividade. Imagina essa taxa aplicada na produtividade de uma empresa em um dia, em um mês, em um ano. O que a gente está falando de resultados de empresa por conta de uma iluminação inadequada? Então, é isso, né? Traz um impacto muito grande para o trabalhador, para a empresa, para você ter um ambiente salubre de trabalho, né? Um ambiente que as pessoas trabalham bem dispostas, contentes que as pessoas vão trabalhar ali de bem com a vida, né? Não desesperado, falar, meu Deus, eu tenho que trabalhar lá de novo amanhã. Agora, como é que a gente faz isso em ambientes de trabalho, né? Em ambientes residenciais. Ambientes residenciais, a gente tem ali dois tipos de ambientes residenciais. Tem os ambientes que a gente trabalha, por exemplo, uma cozinha é predominantemente um ambiente de trabalho. Claro que essa cozinha pode ter várias atividades ali, né? Enfim, mas o objetivo da cozinha é cozinhar. Para cozinhar, você precisa de precisão, de segurança, de atenção a detalhes, etc, etc, etc. Então, para este tipo de ambiente, a gente precisa atender a essas normas, o que significa, por exemplo, que numa bancada de trabalho de uma cozinha, eu preciso ter 500 lux, porque é a quantidade de luz necessária para que eu consiga cortar, mexer com coisa quente, né, fazer ali, ter mais, um nível de exatidão maior. Agora, que é totalmente diferente de uma sala, por exemplo, que aí, nesse caso, eu tenho uma diretriz a respeito da quantidade de luz, mas eu tenho muito mais flexibilidade. Ou seja, de acordo com o perfil do meu cliente, com o tipo de ambiente, do que meu cliente gosta, do que não gosta, eu consigo ter uma liberdade poética maior, né? Eu consigo ter muito mais liberdade para fazer propostas ou fazer um projeto que seja mais ligado à sensibilidade, né? Mais ligado a essa questão da intuição. Então, claro, eu preciso atender a níveis mínimos de iluminação, a níveis ideais. Esses níveis de iluminação residencial não estão dispostos na norma, mas a gente tem esses níveis a partir da norma, né? A norma, ela tem ali, por exemplo, recepção de escritório, tem quarto de hotel, então muitas coisas a gente consegue trazer da norma para a gente entender quais são os níveis mais adequados para a iluminação residencial. Depois que acabar aqui a nossa aula, eu vou colocar nos meus stories uma imagem que vai ter ali os principais níveis para cada tipo de ambiente residencial. Então, depois você vai lá nos meus stories, é só você salvar que você tem todas essas informações, tá? Então, como que a gente vai fazer o projeto residencial? A gente tem que olhar para 3 grandes fatores, tá? Primeiro, qual que é a atividade predominante desse local? É um local de descanso ou um local de trabalho? Igual eu estava falando da cozinha, né? A cozinha
é predominantemente de trabalho. Um quarto é predominantemente de descanso, embora eu possa ter uma escrivaninha no quarto, por exemplo. Então, a gente precisa entender qual que é a atividade predominante ali daquele local e, claro, se há particularidades. Depois, qual que é o nível de exatidão visual necessário naquele espaço, naquela área. Então, ontem eu falei um pouco sobre isso, né? Uma cozinha, a gente pode ter setores menores ali dentro. Eu tenho área de trabalho, mas eu posso ter uma área de refeições, então eu posso entender qual que é a exatidão visual necessária para cada uma dessas áreas. E por fim, qual que é a ambiência, qual que é a atmosfera que eu quero transmitir com a iluminação? Que sensações eu quero que as pessoas que estão ali sintam, né? Eu quero criar um ambiente mais elegante ou um ambiente mais funcional? Eu quero criar um ambiente mais energético ou um ambiente mais sóbrio? Então, lá no mapa, que vai acontecer na semana que vem, a partir de segunda-feira, eu vou falar bastante sobre isso, de todos os fatores. Tanto dessas questões mais relacionadas à parte funcional da coisa, de cálculo, né, de colocar a quantidade de luz certa e como a gente chega nesses resultados, como também na questão de sensibilidade, de criar as ambiências adequadas de acordo com os meus objetivos, tá? Então lá eu vou abrir o Dialux, vou mostrar o software por dentro, eu vou explicar como iluminar cada tipo de ambiente, eu vou mostrar os principais erros que acontecem nos projetos de iluminação, como não cometer esses erros, vou mostrar conceitos de iluminação, as principais técnicas de lighting design. Vou falar também sobre como você melhora a qualidade do seu trabalho, você aplica essas técnicas no seu dia a dia para você entregar trabalhos de maior qualidade, para que você também tenha mais reconhecimento profissional, consiga abrir seu próprio escritório, se esse for seu objetivo, consiga ter mais estabilidade financeira, se esse for seu objetivo. Nessa semana aqui eu falei de aspectos técnicos, né? De uma forma simples e introdutória, para que você pudesse ter uma visão geral e já chegue no mapa na semana que vem com mais embasamento. Mas eu tenho certeza que ao assistir todas essas 4 aulas, você já é uma pessoa diferente, você já enxerga a iluminação de uma forma completamente diferente do que você enxergava antes. No mapa, semana que vem, você vai ter isso de uma forma exponencial. É um curso diferente de tudo que você já viu. É um curso grátis, mas que ele tem conteúdo de um curso pago, né? Um curso que as pessoas comprariam, porque realmente eu fiz esse conteúdo para que você saia de cada uma das aulas com a sua cabeça fervendo, com informações que você possa implementar de imediato nos seus projetos e, ao fim, o conteúdo inteiro do mapa vai ser completamente transformador. Tá? Então ele começa na segunda-feira, dia 11, a partir das 19h07, vai ser segunda, quarta e quinta, 11, 13 e 14. Para você receber o convite no seu direct, é só você comentar aí com a palavra live, você vai receber meu contato via direct, é só você seguir o passo a passo ali para você se inscrever, e aí você recebe os links das aulas, o cronograma do evento e os materiais complementares. Lembrando que quem estiver inscrito vai receber também amanhã um e-mail com os links de todas as aulas preparatórias, né? Da gravação de todas as aulas preparatórias que aconteceram essa semana. Assim se você perdeu alguma, você consegue ficar por dentro de todas. Oi, Tatiane, obrigada, querida. Um beijo. Bom, quero muito que você tenha sucesso, quero muito que você consiga entregar projetos de mais qualidade, quero muito que você tenha autonomia profissional, que você consiga alcançar todos os seus objetivos aí na sua carreira. E eu fiz o mapa para ser o gatilho transformador para que você consiga chegar lá. Então não deixa de participar, totalmente grátis, começa a segunda, só você comentar aí com live para você receber o convite, tá bom? A gente se vê no dia 11. Muito obrigada pela presença e a gente se vê lá. Tchau, tchau!